Olá meninas, tudo bom? Hoje é sábado, 13 de novembro de 2021. Hoje nós estamos no nosso 68 dia da 11ª caminhada de oração. Estamos falando de descanso, libertação e juízo. O tema do dia é Leoas treinando leoas. O texto-chave vai estar em Números capítulo 23, no versículo 24 e outros versículos que estaremos lendo. Irmãs, hoje é um dia maravilhoso, um dia que eu amo muito, sábado, um dia especial que eu gosto de dedicar ao meu amado. E eu desejo que vocês recebam uma porção sobrenatural através dessa palavra. Ontem nós falamos do leão de Judá, da sua autoridade, do poder e do exército que vem com ele, do rugido dele, que vai fazer estremecer todo o joelho e toda a terra se dobrará, declarará a glória dele e confessará que ele é Senhor. Então nós vamos falar hoje das leoas. Deus está trazendo um exército junto com ele de leão, de leões, de leoas, de cordeiros. E se nós somos filhas do leão de Judá, então nós somos leoas. Se nós somos a noiva do leão de Judá, então nós somos leoas. Se nós somos irmãs de Jesus, e Jesus é o leão de Judá, então nós somos leoas. Desperta, leoa, o Pai está te chamando. Desperta o espírito de leoa que há dentro de nós, que há dentro de você, especialmente aquelas que foram aprovadas como cordeiros, aquelas que passaram nos testes da vida e com humildade venceu e Deus lhe entregou autoridade. Então é sobre isso que nós vamos falar das características da leoa, nós vamos falar alguns textos sobre leoas. Vamos ler então Números capítulo 23, no versículo 24, 23, 24 fala assim, antes vamos ler o 23, capítulo 23, no versículo 23. O contexto aqui, irmãs, é que chamaram um profeta de Israel para amaldiçoar o povo, E Balaque disse para Balaão amaldiçoar o povo. E Deus disse, quando ele abre a boca e ele quer amaldiçoar o povo de Israel, o que saía da boca dele era: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Vamos ler de novo, irmã. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel, que coisa tem feito Deus? E olha o texto agora. Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão. Não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que foram mortos. Então, Balaque dizia para amaldiçoar e o povo, mas ele não conseguia, Balaão não conseguia, porque a palavra do Senhor vinha. Há uma palavra sobre o povo de Israel, há uma palavra sobre a igreja, há uma palavra sobre nós. Nós, como mulheres, nós temos um chamado do Senhor e Deus quer despertar esse espírito de leoa dentro de nós. Nós estamos vivendo tempos de guerra, nós estamos vivendo tempos difíceis e você tem que saber, irmãs, como se comportar, qual é o momento de ser cordeiro, qual é o momento de ser leão. Assim foi com o nosso Senhor Jesus, assim é com ele sabe o momento certo. E vamos ler mais um texto aqui, capítulo 24 de Números, na parte, no versículo 9. Este abaixou-se e deitou-se como leão, e como leoa quem o despertará? Benditos que te abençoarem e maldito os que te amaldiçoarem. Novamente, Balaão abençoa o povo de novo, Ele tenta amaldiçoar, mas o que sai da boca dele é outra bênção. E Deus está dizendo aqui que o povo seria como uma leoa. Eis que o povo se levanta como leoa, versículo 24. Deus está nos chamando a se levantar, a erguer como um leão. E não se deitar até que devore a presa e conclua aquilo que nós fomos chamados para fazer. Aqui de novo ele está dizendo, e este abaixou-se e deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos que te abençoarem e malditos que te amaldiçoarem. Nós temos que compreender, irmãs, que para ser leoa, para você abraçar e entender esse espírito, você tem que conhecer o leão de Judá. Você tem que saber que o leão da tribo de Judá está com você. Você tem que entender qual é a postura
do leão, da leoa. Eu quero ler algumas coisas aqui, algumas características da leoa. A leoa, ela tem postura. A leoa irmã, ela não tenta ser, ela nasceu daquele jeito, ela é. A força, o vigor, aquela, como eu vou dizer, aquele levantar e aquele deitar é algo que Deus deu para ela. Deus nos deu esse espírito, né? O Espírito Santo que está dentro de nós, ele é o espírito do leão da tribo de Judá. Então, nós somos leoas no nosso espírito e Deus quer nos despertar. Então, a leoa, ela tem postura, ela sabe se deitar, ela sabe levantar. E Deus está dizendo nesses versículos aqui, chegou a hora de vocês se levantarem como leoa, erguer-se como leão, saber a postura de se levantar. Não é levantar com as perninhas tremendo, parecendo um viadinho quando nasce, né? Que ele nasce com as perninhas todas cambaleando. É se levantar com postura, sabendo que nós temos o leão de Judá nos respaldando. No outro versículo ele está dizendo, ela se abaixou como um leão e como uma leoa. Quem vai despertar depois que eles também se abaixam? Ela sabe a hora, não tem quem faça ela levantar e não tem quem faça ela deitar, se não é a hora que Deus está dizendo para que ela conclua aquilo que ela foi chamada para fazer. Então, esse texto muito maravilhoso dizendo que a leoa, ela não vai deitar até que ela resolva. Mas depois que ela deitar também, ela não vai se levantar até que ela saiba para que ela está se levantando. E está dizendo, bendito é os que te abençoarem. Né? Há uma bênção sobre o povo de Deus que somos nós. Então, a leoa, ela tem postura, ela tem visão, ela tem foco, ela anda em grupo. Ela anda em grupo com as leoas, por isso eu estou falando hoje de leoas treinando leoas. Ela lidera a si mesma, ela lidera o bando, ela lidera os seus filhotes. A leoa que pega a presa, né? A leoa ensina os seus filhos a serem leões. Como que um leão aprende a ser leão, irmão? Vendo a mãe, vendo o pai, em especial a mãe, porque é ela que passa mais tempo ali com os filhos. A leoa cuida dos seus filhotes e ela cuida dos filhotes das outras. É o único grupo ali que caminha junto e que uma cuida dos filhotes da outra quando a outra vai caçar, porque esse é o trabalho da leoa, de caçar, né? A leoa sabe o seu lugar, ela honra o lugar do leão, o rei da selva, ela honra que ele é forte, mas o leão, ele deixa a leoa exercitar sua força, sua capacidade de caçar. Mas ele está ali por perto. Qualquer coisa ele a defende, como é o nosso Pai Celestial. Então, às vezes, nosso Pai está deixando a gente ir para a gente avançar. E a gente, às vezes, até acha que a gente está sozinha, né? Mas ele está ali por perto, rugindo como um leão, sabendo que na hora certa, se ele precisar nos defender, ele nos defende. Outra coisa, a leoa sabe descansar. A leoa sabe brincar com seus filhotes. A leoa, ela é carinhosa, apesar de toda aquela força, aquela imponência. Ela é carinhosa com seus filhotes. A leoa sabe ficar com as suas amigas quando é momento de... Quando você assiste programas da selva, você vê a leoa tendo tempo com as amigas ali deitada, né? Ou caminhando. A leoa faz carinho no leão. A leoa sabe deitar e levantar. A leoa, ela zela pela sua força. Ela zela por aquilo que é a natureza dela. Então agora vamos ler outros versículos para a gente compreender ainda mais aquilo que o Pai quer falar conosco, mas esse é o versículo chave. Deus está chamando o povo para se levantar como leoa e erguer como leão, e não deitar até que conclua aquilo que nós fomos chamados para fazer. A leoa tem foco, como eu falei, irmãs. Então vamos quebrar na nossa vida essa procrastinação que começa uma coisa e não termina, começa algo e não termina. Isso não faz parte de um caráter de leoa, isso não faz parte de um espírito da leoa. A leoa tem disciplina, né? A leoa sabe a hora certa de fazer as coisas. Vamos ler agora Jó, deixa eu ver aqui, nós vamos ler alguns textos que vão falar sobre leoa, tá bom? Então vamos ler Jó, espera aí um pouquinho, vamos ler... Onde que está Jó? Perdi o Jó, irmãs. Não está aqui.
Jó, capítulo 4, versículo 19, fala assim, Jó 4:19, 4:11. Perece o leão porque não há presa, e os filhos da leoa andam disperso. Perece o leão porque não há presa, e os filhos da leoa andam disperso. Nós queremos falar sobre filhos aqui. Nós falamos aqui que a leoa, ela lidera os seus filhos. É ela que ensina os leões a serem leões, né? Os bebezinhos nascem e ela começa a mostrar para ele como que caça, como que está o perigo, como que está atenta, como ter foco. Você vê ela liderando e nós fomos chamadas para isso, irmãs. É o nosso chamado. Por mais que às vezes a gente se sinta cansada, por mais às vezes que a gente se sinta frágil, por mais às vezes que a gente se sinta até carente, Deus nos chamou como leoa. E nós precisamos compreender esses atributos. Há dentro de você um espírito de leoa que precisa se levantar no seu lar, para rugir junto com o leão da tribo de Judá, se levantar na vida dos seus filhos. É nós que vamos guiar os nossos filhos, irmãs. É você que vai ensinar a sua filha, mulher, sua filha a ser leoa. É você que vai ensinar o seu filho a ser leão. Né? Você que vai ensinar eles a serem gentil, carinhosos, mas na força e no poder do nosso Deus. Então, isso que esse versículo está dizendo é que os filhos da leoa estão dispersos. Nós vamos falar mais disso mais lá na frente. Vamos ler Gênesis, onde, mais uma vez, nós temos falado muito aqui de Gênesis 49. Gênesis 49, 9, quando Jacó abençoou os seus filhos, né? E nós já falamos aqui sobre quando ele abençoou Judá, que ele disse que ele ia ser como leão. Vamos lá, Gênesis 49, no versículo 9, fala assim: Judá é leãozinho, da presa subsiste. Filho meu, encurva-se e deita-se como leão, e como leoa, quem o despertará? Então, esse versículo está falando a mesma coisa que Números falou, porém isso é uma profecia sobre Judá, que você tem que ter postura, entenda seu chamado, entenda quem você é. Isso que ele está dizendo: Judá, você é leãozinho, da presa subsiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão e como leoa, quem o despertará? Então Deus está dizendo assim, usando essa figura de linguagem aqui, que Judá usou para profetizar sobre, Jacó usou para profetizar sobre Judá. Você tem que ter postura. O que mais está faltando no povo de Deus, irmãs, o que mais está faltando nas nossas vidas é postura. Às vezes temos problemas e os problemas seriam resolvidos com postura. Nem que seja a postura de deixar para lá, mas tem que ter postura. Não adianta a gente ficar dias e dias e dias batendo na mesma tecla, se consumindo por causa de um problema, por causa de outro, sabendo que você tem que ter postura do espírito de leão, de Judá, do espírito da leoa que está dentro de você. A leoa, quando ela olha ali, que ela vê, começou um problema, não tenho presa para os meus filhotes, deixa eu ir à caça. A leoa está vendo ali que há um perigo ao redor dos seus filhos, deixa eu tomar a frente de proteger a minha ninhada. A leoa está vendo ali que as suas amigas precisam ir caçar, deixa eu cuidar dos filhos, dos filhotes das minhas companheiras leoas. Temos que ter postura. Ah, irmã, eu tenho uma dívida, eu não sei o que fazer. Vai pagar essa dívida. Pague a dívida. Pare de dormir preocupado com dívida. Até quando essa dívida vai te consumir? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Vá negociar. Pague de R$1 em R$1, de $1 em $1, mas pague. Ah, não está tendo trabalho, não sei o que fazer, é porque é a minha profissão e eu queria na minha profissão. Não pode na sua profissão, faz outra coisa. Faz o que vier à tua mão para fazer. Temos que ter postura de leoas. Ah, porque eu sou rejeitada, porque eu choro, porque pare de chorar. Aprenda a se levantar e a deitar como uma leoa. Essa é a palavra que o Senhor está trazendo sobre nós. Vamos ler alguns textos em Provérbios.
Tem vários textos em Provérbios aqui que eu quero ler. Depois tem outros textos. Vamos ler alguns textos em Provérbios. Provérbios 26. Provérbios 26, no versículo 13, fala: diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Então, é o que eu estou dizendo aqui da questão da postura, né? A gente inventa desculpa, mas quem é leoa não tem medo de ter leão na rua. Quem tem o espírito da leoa sabe que o leão da tribo de Judá é a nossa retaguarda, é o nosso respaldo, é o nosso pai, é o nosso irmão, é o nosso marido, é o nosso Senhor, o leão da tribo de Judá, o rei de toda a terra. Então, o preguiçoso, aquele que não quer fazer, ele inventa desculpa e ele fala: não posso passar por aquele caminho porque tem um leão lá, né? Tem um obstáculo ali. Mas Deus nos chamou como leoa para vencer os obstáculos. Vamos ler Provérbios 28. Provérbios 28, no versículo 1, fala: foge o perverso sem que ninguém o persiga, mas o justo é intrépido como um leão. Então, irmãs, hoje em dia, as pessoas estão tão sobrecarregadas, estão tão abaladas com tanta coisa, estão tão dispersas e elas estão fugindo sem que ninguém persegue elas. Né? Estão fugindo de si mesma, fugindo da circunstância, fugindo da dor, querendo buscar alívio nas bebidas, nas drogas, nos amantes, nas luxúrias da vida, na vaidade. Estão fugindo sem que ninguém está perseguindo. Mas o justo, ele tem uma intrepidez, intrépido como um leão. Deus nos chamou para ser intrépido como um leão. Que nós possamos receber essa unção nesse dia, irmãs. Estamos chegando ao fim de 70 dias de muita ministração, muito despertar do Senhor. E essa palavra, que ela vem queimar no nosso coração e dizer: eu preciso me levantar como leoa. Eu preciso por mim mesma, pela minha casa, pelos meus filhos, pelo projeto que Deus me deu, pela unção que está dentro de mim. Nós precisamos nos levantar. Então, o justo, ele tem essa força, ele tem essa intrepidez de tomar a frente daquilo que o Pai colocou diante dele. Provérbios 30 fala assim: o leão, o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás. O leão, irmãs, por isso que ele é o rei da selva. O leão não teme ninguém, não tem nenhum animal que faz o leão temer. Aqui está dizendo: o leão mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás. Estamos tornando atrás por muito pouco. Por uma dorzinha, por uma rejeiçãozinha, por uma falta, por uma carência, por um sonho que não se realizou, por uma crise de ansiedade, por uma crise de tristeza. Por muito pouco nós estamos voltando atrás e deixando de ser quem Deus nos chamou para ser. Eu não estou menosprezando a dor, não estou dizendo que é pouco. Eu sei que deve ser difícil. Mas existe um nível mais elevado que Deus quer nos levar. E viver conforme o Espírito do Senhor dentro de nós é muito melhor do que viver no espírito de medo, no espírito de covardia, no espírito da tristeza, no espírito da prostração, no espírito da procrastinação, no espírito da preguiça, no espírito do medo. E Deus está te chamando hoje, irmãs, desperte como uma leoa. Há um povo que Ele está esperando se levantar como uma leoa. Porque é esse povo que virá com Ele. Quando Ele vier como um leão da tribo de Judá, é essas leoas que vêm com Ele para reinar com Ele. Não sou eu que estou dizendo, irmã, não é a invenção da minha cabeça, é a palavra que disse. Nós lemos lá em Apocalipse, Ele vem e junto com Ele vem aqueles que venceram. Tudo que você vence nessa terra está sendo contabilizado, irmãs. Nada está passando desapercebido. Nada está passando desapercebido. Então aqui está dizendo isso, que o leão não volta atrás por nada, por ninguém. Nós precisamos encontrar o nosso chamado. Nós precisamos encontrar o que Deus quer de nós. Nós precisamos encontrar Deus antes de chamado, antes de qualquer coisa. Precisamos encontrar Deus dentro de nós e dizer: Pai, eu não voltarei atrás por nada, nem por ninguém. Não vai ter nada que vai fazer eu desistir de viver
uma vida abundante que o Senhor conquistou para mim. Não tem nada que vai fazer eu desistir de vir junto com o Senhor na época da tua vinda, na era messiânica, de reinar contigo. Não tem nada que vai fazer eu voltar atrás e abrir mão da minha coroa, abrir mão daquilo que o Senhor conquistou para nós. Bom, vamos ler outros textos. Vamos ver aqui. Ezequiel. Vou deixar Ezequiel por último. Vamos ler Deuteronômio. Como sempre, tantos versículos, né, irmã? Deuteronômio. Onde está Deuteronômio? Ai, irmãs, é tão maravilhoso falar da palavra de Deus. Eu não me canso, não. É muito lindo tudo que Deus está fazendo no nosso meio. Eu espero que você saia com um queimor no seu coração, no seu espírito, um renovo, um refrigério, um revigoramento. Deuteronômio 33, no capítulo 20, fala assim: de Gade disse: bendito aquele que faz dilatar Gade, o que habita como a leoa e despedaça o braço e o alto da cabeça. Isso também, esse texto também era as bênçãos de Moisés sobre as tribos, sobre os filhos de Israel, né? Antes de Moisés falecer, ele liberou umas bênçãos e ele disse para essa tribo de Gade que vocês seja bendito e que você habite como a leoa e despedaça o braço e o alto da cabeça dos inimigos, né? Aqui também, isso foi o versículo 20, agora no versículo 22 também fala assim: de Dan, a tribo de Dan, ele disse: Dan é leãozinho, saltará como a gazela. Olha que interessante essa palavra, né? Que Dan é um leão, mas saltará como uma gazela. Aleluia. Nós temos que ter pés como os da corças. Nós temos que aprender a amar lugares altos. Nós estamos muito escravizados nos lugares baixos, irmãs. Muito escravizados nos lugares baixos. Deus quer nos levar a lugares altos. Vamos ler então agora 1 Crônica 12, versículo 8, fala assim, falando dos gaditas, né, da tribo de Gada que eu estava lendo ali. Dos gaditas passaram-se para Davi a fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra, para pelejar armados de escudo, lança, seu rosto era como de leões, eram eles ligeiros como gazelas sobre os montes. Olha que sincronia maravilhosa. Mais uma vez, né, falando aqui, isso estava falando do exército de Davi, como era o exército de Davi, que os homens de Gades que vieram ficar com Davi, que já tinha essa profecia que eles seriam como leões ali também, estava dizendo que são homens valentes. Olha os homens que estavam no exército, irmãs, homens valentes, de guerras, armados de escudo, de lança, e seu rosto era como de leão, e ligeiros como as gazelas. Então, irmãs, nós precisamos ter postura de leoa. Eu não sei qual é a área que você vai precisar se posicionar como leoa. Nós precisamos transformar até mesmo a nossa fisionomia. Não é fácil você ser leoa quando você treinou muito o seu espírito para ser cordeiro. Não é fácil uma pessoa pacata se tornar uma leoa. Não é fácil. Mas o Senhor, Ele está nos chamando a esse equilíbrio. Um equilíbrio. O equilíbrio da hora de ser um cordeiro manso, humilde, que se entrega, mas um equilíbrio também na hora de dizer: agora é hora de me levantar, agora é hora de rugir como uma leoa nas áreas da minha vida. Às vezes vai ser a área simples, irmãs, às vezes vai ser a área da disciplina no seu corpo, às vezes vai ser a área na disciplina na sua mente, nas suas emoções. Então, todos esses textos que eu estou lendo, tudo que eu estou dizendo aqui é para que você desperte. Deus está te chamando, desperta, povo, e haja como uma leoa.
Vamos ler aqui, eu acho que o último texto, Ezequiel capítulo 19. Esse Ezequiel 19 é uma parábola de um leãozinho e eu queria tirar algumas coisas aqui desse texto. Ezequiel 19, versículo 1. E tu levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel e diz: quem é a tua mãe? Uma leoa entre os leões, a qual, deitada entre os leãozinhos, ela criou seus filhotes. Ela criou um dos seus filhotinhos, o qual veio a ser leãozinho. E esse leãozinho aprendeu a apanhar a presa, devorou homens, as nações ouviram falar dele, e ele foi apanhado na cova que elas fizeram, e levando com ganchos para a terra do Egito. Vendo a leoa frustrada, perdida e sem esperança, ela tomou outro de seus filhotes e fez leãozinho. Este, andando entre os leões, veio a ser um leãozinho. Aprendeu a apanhar presa, devorar homens, aprendeu a fazer viúvas e tornar desertas cidades deles. Ficaram estupefados a terra e seus habitantes ao ouvirem o seu rugido. Então se ajuntaram contra ele a gente das províncias em roda e estenderam sobre ele a rede, apanhando-o na cova que elas fizeram. Com ganchos meteram numa jaula e o levaram ao rei da Babilônia. Fizeram-no entrar nos lugares fortes para que se não ouvisse mais a sua voz no monte de Israel. Essa parábola, irmãs, está falando sobre o povo de Israel, que eles foram chamados para ser leão, eles foram treinados para ser leões, mas aqui chegou um momento que Israel foi levado cativo para a terra do Egito, o primeiro leãozinho aqui, né? Que Israel ficou famoso, Israel era forte, mas ele foi levado cativo para a terra do Egito, ficou ali 400 anos preso. Depois a leoa, olha só que palavra, a leoa ficou frustrada, perdida, sem esperança. Assim está muito de nós, irmãs, leoas, que deveria estar caminhando na sua beleza, uma beleza de realeza, uma beleza de ter respaldo do rei, mas está andando cabisbaixa, está andando fraca, desesperançosa. Mas aqui está dizendo que ela, mesmo com essa luta, ela faz outro, ela levanta outro leãozinho, né? Outro leão, que é outro reino aqui do povo de Israel. E mais uma vez esse leão cresce, fica famoso, fica conhecido pela sua força, mas ele foi apanhado de novo e ele foi levado para a Babilônia. Então está falando dos reinos, né? Está falando ali do povo de Israel. Mas eu estou tirando as lições básicas para a gente como leoa. Nós fomos chamados, irmãs, para treinar os nossos filhos. Nossos filhos têm que ir além do que a gente foi. Esse tema leoas, treinando leoas, nós precisamos ajudar nossas irmãs. Nós precisamos ajudar umas às outras. A gente vê o exemplo aqui, eu não quis deixar muito exemplo de mulheres, de amizades, mas nós vimos Ruth, uma leoazinha andando com a leoa mais velha, que era Noemi. Ruth ouviu Noemi, né? Nós vemos Maria, quando engravidou, visitou Isabel, a prima mais velha, casada com um sacerdote, que também estava grávida, esperando João Batista, uma leoa treinando outra leoa. Nós vimos Esther, que ouviu Mordecai, uma leoazinha sendo treinada por um leão. Irmãs, busquem andar com mulheres que têm caráter, com mulheres que têm fidelidade ao Senhor. Tenha suas amigas leoas, para que você possa encontrar com elas, sentar, descansar. Assista um pouco dos animais ali na selva para você ver as leoas caminhando umas com as outras, indo tomar uma água no rio, né? Quando o momento permite, porque a vida da leoa ela tem que estar no foco, ela tem que estar atenta, ela vive na selva, irmã. Ela trabalha fora, a leoa trabalha fora, ela que caça. Né? Mesmo com o leão, com toda aquela força, o trabalho é da leoa trazer o alimento para os filhotes. E então existe na palavra, você vai vendo que sempre tem alguém conduzindo o outro a ir mais fundo.
Então busque esse tipo de pessoa. Não fique perdendo tempo, irmãs, com gente que não sabe quem é ainda. Você às vezes sendo leoa e caminhando com um gatinho, né? Parece parente, eles são parentes lá longe. Os felinos, né? Da mesma linhagem. Mas se posicione naquilo que Deus tem para você. Se posicione naquilo que tem para você. Esse texto está falando que os leões foram feridos, foram apanhados, né? Que tem covas esperando apanhar esse leão para acabar com o reinado do leão. Aqui nesse texto que eu estou lendo de Ezequiel 19, tem covas preparadas querendo acabar com o reinado dos leões, que eram as nações ali, que é a nação de Israel. Em todo tempo, em toda a terra, nesse tempo todo tem perseguição contra o povo de Deus, né? Não só o povo de Israel, mas agora a igreja. Às vezes nós, igreja, nos lugares que estamos, não estamos passando perseguição literalmente, mas nós estamos sendo afrontados todo o tempo, afrontando as nossas convicções, afrontando a nossa fé, afrontando a base da nossa, que a gente acredita como família, afrontando os princípios. São covas sendo preparadas. Mas o inimigo, ele tenta ferir a leoa por causa do ódio que ele tem, da força e do respeito que ela tem do leão. O leão de Judá, e eu vou colocar um simbolismo aqui do leão natural com a leoa. O leão está ali deitado, mas ali tem uma presa por perto. Ele vê a leoa indo resolver e ele está ali por perto. Ele só está deixando ela exercer a força dela, a beleza, o vigor. Então nós temos esse respaldo do leão de Judá, mas o inimigo nos odeia por isso. Quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, né? E ele vai crescer, ele vai dominar, ele vai multiplicar, porque esse é o propósito de Deus para o homem. O inimigo quer destruir a gente por causa desse amor, desse respaldo que Deus nos dá. Então, irmãs, não fique perdendo tempo com o ódio do inimigo contra você. Não fique perdendo tempo olhe para as lutas e perceba, essa luta está me treinando para ser uma leoa melhor. Eu vou entregar ao meu leão de Judá as minhas dores, as minhas afrontas, e eu vou me posicionar como leoa. Eu quero ler de novo aqui para a gente terminar. Eu espero que vocês tenham recebido a sua porção nesse dia maravilhoso que Deus tem trazido sobre nós. Uma palavra tão... Para mim ela é impactante, irmão, porque não é fácil se levantar como leoa, mas nós precisamos nos levantar como leoa. Eu quero ler para terminar de novo esse versículo do Números 23, desculpa, irmãs, 23, 24. Eis que o povo se levanta como uma leoa e se ergue como um leão. Ela não vai deitar até que devore a presa. E o versículo 9 falou, este abaixou-se e deitou como um leão e como uma leoa, quem o despertará? Você vê que a leoa sabe descansar. Depois que ela faz o que ela precisa fazer, ela descansa. Ela deita e ela descansa. A leoa tem esse carinho com os seus filhotes, né? Então era essa palavra que eu tenho para hoje, irmãs, que nós venhamos treinar as nossas irmãs mais novas, treinar as nossas adolescentes, as adolescentes que chegam até nós, para que elas não venham passar por dores e dificuldades que nós já passamos, que nós venhamos treinar as recém-casadas, né? Que nós venhamos treinar até mesmo as mais velhas, que por algum momento ou outro não tiveram oportunidade de ser treinadas. Então que nós venhamos a olhar que existe um exército de leoas para ser treinadas. E eu quero ser treinada por leoas preciosas do Senhor, por mulheres que entendem a profundidade da unção que estão dentro delas, por mulheres que zelam
A leoa, irmã, ela zela pela sua reputação. Ela zela por aquilo que Deus entregou na mão dela. Nós temos que zelar pelo que o Senhor nos entregou. Amém? A canção que eu vou deixar hoje é a mesma de ontem, porque é maravilhosa. Eu não sei se vocês gostaram, mas eu não paro de ouvir. É incrível. E é isso, irmãs. Estamos aí faltando 2 dias para a gente terminar. Estou muito feliz com isso. Bom, queria comentar com vocês que eu consegui, no meio dessa correria toda, eu consegui terminar de ler um livro que eu estava lendo quando começou a caminhada. E estou muito feliz por esse desafio de conseguir terminar um livro. Foi um livro grosso, irmãs, quase 400 páginas. E eu quero viver como uma leoa, que ela não se deita até que ela consegue cumprir aquilo que Deus chamou ela para fazer. E também quando ela deitar para descansar, não é qualquer coisa que tire ela do descanso, porque ela sabe a hora certa de parar e a hora certa de agir. Que vocês possam ler esses textos, meditar em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, graças te dou pela tua vontade sobre nós que está sendo estabelecida. Obrigado por essa palavra. Que o leão da tribo de Judá ruja sobre os nossos inimigos e que o Senhor possa nos treinar para ser cada dia mais como uma leoa, como disse a tua profecia sobre o teu povo, que nós levantaríamos como leoa, que nós venhamos treinar os leõezinhos, as leoazinhas, que nós venhamos cumprir o nosso chamado. Obrigada por cada mulher, Senhor, que está ouvindo essa caminhada e recebendo algo da tua parte. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, irmãs. Tenham um bom final de semana.